Hoje, a gente dá um passo importante em algo que a cidade de São Paulo decidiu fazer, realizar e vai concretizar, que é cuidar do seu meio ambiente, cuidar do ar, cuidar da vida das pessoas, cuidar da saúde, cuidar do nosso meio ambiente e ser uma cidade exemplo para o mundo. Pouco tempo atrás, eu fui convidado pelo Papa Francisco, para ir até Roma, no Vaticano, eu e mais uns 20 prefeitos de cidades pelo mundo que tinham ações voltadas para a sustentabilidade, para as questões do meio ambiente, para as ações de resiliência com relação às mudanças climáticas. E, naquela visita ao Vaticano, vários prefeitos de grandes cidades foram apresentando lá no Vaticano qual que eram as suas ações, as suas falas. E todos, não vou citar o nome de prefeito aqui para não ser delicado, né? Mas todos os prefeitos e prefeitas que estavam lá no Vaticano, convidados pelo Papa para falar das questões de sustentabilidade, com esse tema de mudanças climáticas, ficavam falando, olha, nós precisamos fazer tal coisa, nós precisamos fazer tal coisa, nós precisamos fazer tal coisa. Quando chegou na minha fala, eu falei, eu não quero falar aqui do que a gente precisa fazer, porque todo mundo sabe do que a gente precisa fazer. Eu tenho participado de reuniões do âmbito municipal, estadual, nacional, internacional, falando da questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Eu quero falar o que nós já fizemos. E aí eu fui falando. Plantamos 80 e tantas mil árvores, inauguramos tantos parques, estamos desapropriando tanto de área de mata privada para se tornar a área de mata pública, ou seja, vai ficar como patrimônio da cidade para o resto da vida. Nós estamos mudando a nossa frota de ônibus para ônibus elétrico. Até naquele momento, a gente só tinha um ônibus elétrico no horizonte, não tinha outras alternativas, que a gente vai saber hoje aqui se a gente vai ter essa alternativa ou não do biometano. Não está decidido ainda pela Prefeitura. Vai depender desse seminário, a responsabilidade do Naline e do Axux sobre esse tema é fundamental, lógico, associado aí com o Celso, com o Vitor e toda a nossa equipe. Se a gente vai caminhar ou não para fazer a utilização do biometano do transporte coletivo, porque já na questão dos caminhões que a gente tem, são quase 500 na coleta de lixo peletário, a gente já está fazendo essas alterações. Bom, voltando lá no Vaticano, eu fui falando. A partir da minha fala, os prefeitos subsequentes foram também falando de realizações nas suas cidades. E o bacana que eu queria compartilhar com vocês é de que, na nossa cidade, na cidade de São Paulo, a gente tem muito mais avanços do que qualquer outra cidade do mundo. Vocês podem ter certeza disso. A gente tem verdadeiramente coisas concretas que saíram do papel, que saíram das ideias, das ações que se pleiteavam realizar para ações verdadeiramente reais e que estão sendo, hoje, implantadas de uma forma bastante acelerada. Você imaginar ter 6 bilhões disponível para fazer a substituição da nossa frota de ônibus, só nessa primeira etapa, fora que a gente vai continuar avançando. As ações de área de cobertura vegetal, a gente chegou em 54% de área de cobertura vegetal na cidade de São Paulo, aonde a meta do C40 é chegar a 30%. É muito bacana, porque quando eu estou naquelas reuniões, Marina, Renata, do C40, eles falam o seguinte, olha, a gente tem uma meta aqui das grandes cidades do mundo, atingirem 30% de área de cobertura vegetal. E eu, com muita alegria, levanto o dedinho e falo, olha, a cidade de São Paulo chegou em 54% de área de cobertura vegetal. E a gente precisa falar também essas coisas, porque a gente falando, a gente vai dando exemplo para as pessoas, vai melhorando o nosso ego de realizações, de conquistas, e vai dando exemplo para os outros seguirem. Então, estou muito feliz de a gente poder estar aqui nesse evento, da gente poder já ter tido, semana passada, a entrega de 22 caminhões de coleta de lixo que são movidos a biometano. Então, a gente tirou os caminhões a diesel, colocamos 22 caminhões movidos a biometano. E vocês querem ver como esse time aqui está bem sintonizado? Eu vou fazer uma pergunta aqui para algum deles, vou escolher algum, para me dizer o seguinte, quanto de diesel a gente deixou de gastar por mês, de queimar diesel, por mês, só nos 22 caminhões que nós colocamos agora da coleta de lixo. A gente vai trocar todos os caminhões. Estou falando só de 22. Quanto de diesel
quanto de diesel só os 22 caminhões, hein? Chamada oral, nós deixamos de emitir por mês só nesses 22 caminhões de coleta. Vai, Achute, você está em dívida comigo. Vocês viram que a pressão aqui, gente, é ao vivo, né? 65 mil litros. Por mês. 22 caminhões de coleta de lixo a biometano, a gente deixou de utilizar 65, tá certo, Tamires? 65 mil litros de diesel por mês. Quanto por ano? Essa é mais fácil. 780 mil. Então, é isso que a gente vai fazendo. Agora, tem uma outra perguntinha importante. Quantas árvores representa um ônibus a biometano ou um ônibus elétrico? Se a gente fizer uma regra de 3, alguma coisa em torno de 6.200 árvores. 6.200 árvores por ano é o que representa um ônibus a biometano. Muito bem. Você vê que eles estão bem afiados, né, gente? Mas, enfim, era só para deixar aqui mais descontraída nosso congresso, aqui nosso seminário, desejar a vocês que tenham boas experiências e que, ao final, a gente possa definir, acho que já deu um exemplo, né, do que a gente tem de ganho. Eu conversava ali com as pessoas que estão com os equipamentos aí fora, uns me falavam que a gente vai ter uma diminuição de 25% a 30% de barulho com o biometano, outras informações é de que a gente vai ter 95% a menos de emissão de dióxido de carbono, podendo chegar a 100% no ônibus biometano, e o que vai ficar para a gente poder definir o futuro do transporte, do uso de biometano na cidade, são aquelas questões que o Rodrigo Garcia colocou, que é o seguinte: quanto custa o ônibus? Quanto custa o diesel? Quanto custa o biometano? Quanto custa o elétrico? Quanto custa por mês? Qual é o custeio por mês? Quanto que a gente vai ter de redução de emissão de dióxido de carbono? E, nossa, eu tinha esquecido do Tomás. Jesus amado, eu dependo dele demais. Jesus, perdão, coraçãozinho para você. Nosso presidente da CETESB, Tomás Toledo, aqui que nos honra com a sua presença. Obrigado, Tomás, perdão. A gente vai seguindo aquelas fichinhas ali, rapaz, vai acabando esquecendo de falar, mas está aqui registrado a presença do presidente da CETESB, Tomás Toledo, que eu agradeço muito. Então, são respostas que a gente precisa ter, né, que, terminado aqui as falas, evidentemente, tem pessoas que falam, não, o biometano não é bom como estão falando, e também vão ter sua fala, vai ter, né, Analine? Pessoas que falam que o biometano é bom, e a gente vai chegar numa conclusão final aqui de saber o quanto é bom, e a questão do custo, porque a gente não vai conseguir também avançar se não for algo que seja economicamente viável para a cidade. Vocês sabem que só em São Paulo, no ano passado, a gente colocou 5,5 bilhões de subsídio, a gente tem 7 milhões de passageiros por dia que usam transporte coletivo na cidade de São Paulo, são quase 13 mil ônibus, então aqui, né, é maior do que muitos e muitos países. Eu não tenho dúvida que esse seminário vai poder nos dar uma diretriz e que essa diretriz tomada na cidade vai ser referência para o Estado, para os outros municípios, para o Brasil e para o mundo. Desculpe ter me alongado, grande abraço a vocês, bom seminário, abraço. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos realizando aqui um seminário muito importante, que vai tratar da temática do biometano, se a gente tem viabilidade para a utilização do biometano na cidade de São Paulo, tanto no transporte coletivo como em outras áreas. A gente já tem feito isso na nossa área de caminhões de coleta de lixo. Nós temos quase 500 caminhões de coleta de lixo, e já está previsto no nosso contrato, na nossa renovação de contrato de coleta de lixo, da nossa concessão, que tenha essa substituição em 100%. A gente vai ter uma emissão de dióxido de carbono muito menor. Só para a gente ter uma ideia, 22 caminhões de coleta de lixo representam 65 mil litros de diesel a menos a ser utilizado na cidade de São Paulo. E agora esse seminário é para a gente poder ver se a gente avança na questão do transporte coletivo, até porque a gente tem tido dificuldade com relação à questão da Enel fazer a infraestrutura para o carregamento dos ônibus a bateria. A gente já tem um grande valor disponível para a substituição dos ônibus a bateria, 6 bilhões de reais. A gente não conseguiu avançar na velocidade que nós gostaríamos, na velocidade que São Paulo precisa, por conta dessa questão da falta de energia, e o biometano pode ser aí uma boa alternativa, né? As informações preliminares é de que a gente vai ter, no mínimo, 95% a menos de emissão de dióxido de carbono na utilização do
do ônibus a biometano, chegando a quase 100%, 30% menor o barulho que produz um ônibus a biometano e o custo menor, em torno de R$1.200.000 para R$2.400.000 seria o custo do elétrico. Eu preciso ver a questão de outros custos, questão de abastecimento, se a gente vai ter biometano disponível na quantidade que precisamos, a questão da distribuição, se a gente vai poder usar os dutos da Comgás para colocar biometano. Tem uma série de questões técnicas que será nesse seminário que elas verão a serem esclarecidas e a gente poder tomar a decisão, né? Então a gente está falando que num volume menor, evidentemente os caminhões de lixo que já vão ser abastecidos pelo biometano nas nossas próprias estações de recebimento de lixo, né? Das nossas estações de lixo da cidade de São Paulo. E do transporte, como são quase 13 mil ônibus, a gente tem garagens e a utilização de ônibus em todos os cantos de uma cidade de 1.500 km², evidentemente saber essa questão de logística, do custo de trazer o biometano para cá, da utilização do biometano dos nossos aterros, vai ter em quantidade suficiente, enfim, todas as questões técnicas para poder definir em qual quantidade a gente vai usar o biometano no transporte coletivo. Prefeito, em relação justamente à infraestrutura, para a gente não ter, entre aspas, o erro que a gente teve do elétrico, do ônibus vir primeiro que a infraestrutura, como que a prefeitura deve tratar isso, já que a gente tem uma empresa que já está convertendo um ônibus a diesel e biometano, que a Sambaíba diz que vai rodar em testes esse ano ainda. Como que a gente pode garantir essa infraestrutura? Adamo, esse seminário é justamente para isso, e a gente foi colocado as questões, né? O que aconteceu na questão do elétrico? A gente não imaginava que a Enel fosse ser uma empresa tão irresponsável no nível que tem sido, né? De, inclusive, não ligar a energia nas garagens, não fazer esse CAPEX para poder, inclusive, depois ela receber pela energia produzida. Então, o nível da irresponsabilidade e da incompetência. Então, com a questão, a distribuição em cada ponto da cidade para o biometano, esse seminário se propõe a isso. É uma das questões que eu coloquei para os organizadores. O que eu quero saber? Como é que está a distribuição com relação à questão das redes de gás? Me dizem que 90% das garagens têm passando perto, pelo menos a 1 quilômetro, uma rede de gás. A gente pode utilizar essa rede para o biometano? Quanto custa trazer o biometano de caminhão do interior, se a gente for usar o biometano produzido lá nas plantações de cana? Se a gente vai ter a questão desses tanques substituídos, quer dizer, ele traz um tanque, deixa um, leva outro, a gente vai ter custo ou não. Então, todas essas questões vão ser colocadas nesse seminário. Estou falando de algo grandiosíssimo, né? Muito grande, que é você transportar 7 milhões de passageiros por dia, 13 mil ônibus, né, numa cidade, como eu disse, das dimensões que é a cidade de São Paulo. Então, essas questões vão ser colocadas e a gente vai poder mensurar. Olha, eu vou ter capacidade de biometano para atender X mil ônibus e em tais regiões, e aí a minha autorização vai ser de acordo com a capacidade que forem demonstrando para nós. Então, havendo a capacidade de abastecimento de biometano, tanto não só de quantidade de biometano, mas com relação à questão da logística, é que a gente vai poder ir modulando com relação a essa questão. O tamanho da frota não está definido ainda. Não, a gente vai ter isso. Então não adianta eu falar o seguinte, olha, você está autorizado a colocar 1.000 ônibus de biometano e eu não tenha o biometano para poder abastecer esses ônibus. Então a gente vai fazer algo, né, muito técnico, muito científico, muito ponderado, muito estudado para poder avançar. O bom é que nós vamos avançar. A quantidade do avanço é que a gente vai definir da capacidade de ter biometano na cidade. Perfeito. A ideia é ter uma frota híbrida, por assim dizer, né, de ônibus com biocombustível e os ônibus elétricos. Para isso, tem um plano de talvez concentrar os ônibus elétricos em determinada região? Onde será ofertado? Já existe algo nessa linha? Essa é uma grande possibilidade. A gente sabe da dificuldade da Enel, a gente priorizar a questão dos ônibus elétricos aonde eles têm a passagem do trifásico, né, onde eles têm a rede fornecendo a energia, os locais que a gente possa ter mais facilidade de levar o biometano. Então a gente vai estudar a questão da logística para isso, né? O que é muito importante é de que a cidade está sendo exemplo para o Brasil e para o mundo, né, numa análise e numa ação concreta já de fazer a substituição dos seus veículos a diesel. Tem algo importante, 64% da emissão de dióxido de carbono na cidade de São Paulo são provenientes dos veículos que circulam em São Paulo. 64% de dióxido de carbono. Metade disso, aliás, mais da metade disso, 55%
são provenientes dos ônibus. Portanto, quando a gente tem 55% da emissão de todo o dióxido de carbono que emite na cidade proveniente dos veículos, a gente precisa tirar esses ônibus a diesel e colocar ônibus elétrico ou biometano, para a gente diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Então, a gente ter essa opção do biometano, ter a opção do elétrico e outras tecnologias que possam surgir é de fundamental importância, que tenha um compromisso da cidade, uma visão de fazer essa substituição, não ter essas informações e não fazer nada. Então, a gente vai fazer, nós vamos trocar agora, é só mensurar quanto que a gente vai ter de biometano disponível e qual vai ser a logística de abastecimento nas garagens. E essa adoção altera as metas da cidade com relação à frota de ônibus, substituição da frota e com relação à emissão, compromisso de emissão zero? Não, porque a gente alterou a lei no final do ano passado, né? Teve uma proposta da Câmara Municipal, inclusive, de permitir a compra de ônibus a diesel. Eu vetei essa parte e pedi para colocar um substitutivo no projeto da Câmara para autorizar a questão do uso do gás. Tanto é que a gente já tinha as informações, né, inclusive de estudos internacionais, que haveria possibilidade de uso do gás para fazer frente a essa questão de poluição, de emissão de dióxido de carbono. Então, a gente já fez alteração na lei do ano passado, inclusive na lei da própria Câmara, não permitindo, em hipótese alguma, que a gente coloque ônibus a diesel. A gente não vai ter ônibus a diesel. Evidentemente, a gente pode ter que adequar a questão de prazos por conta somente da tecnologia estar disponível, com relação à questão da logística, da entrega e da capacidade de produção de biometano e a capacidade de produção de energia por conta da infraestrutura da Enel. Rádio Comunitária. Prefeito, eu gostaria de saber, reiterar o fato de que ainda não foi decidido se vai realmente seguir com o biometano, e eu gostaria de saber como vai ser feita essa transição para toda a população não ser prejudicada durante o dia a dia e ainda cumprir com a Agenda 2038, além de reiterar qual o fator realmente determinante para seguir com ele. A Agenda 2030, a gente vai cumprir isso, não tem como não cumprir, porque nós já estamos se antecipando, estamos em 2025, se antecipando, discutindo, a substituição vai fazer. O que a gente já tem de informação? De que o veículo a biometano substituindo a diesel, ele tem um ganho ambiental. A gente pode chegar a 100% de zero emissão de dióxido de carbono com o ônibus a biometano. A questão é o seguinte, a gente tem biometano suficiente. O biometano, ele é produzido tanto dos nossos aterros, onde a gente leva o lixo, produz o biometano. Aquilo que o Rodrigo Garcia falou aqui. A gente vai ter aqui quase que uma fonte de petróleo verde, né? No nosso próprio aterro. Tem o biometano produzido da cana-de-açúcar, né? Das ações da cana-de-açúcar. Então, a gente vai ter a produção. A quantidade é ideal, a distribuição a gente vai ter, é só isso que a gente precisa adequar, que a gente vai ajustando no decorrer do tempo, porque a cidade de São Paulo consome bastante, então é um mercado que as pessoas vão ter interesse em investir para fornecer, até porque sabem que a Prefeitura de São Paulo tem um volume grande e paga em dia os seus fornecedores, então vai ter interesse do privado de fornecer para a gente. Agora é só questão de ajustar. O que eu não vou mais fazer é o seguinte, cair nesse golpe que a Enel colocou a cidade de São Paulo, de falar que era possível e na hora do vamos ver, não ligar a energia e ficar o tempo inteiro mentindo para vocês. Não, eu ligo a energia, não ligo a energia, só que quando a imprensa vai lá, né, o Diário do Transporte está indo lá pessoalmente ver, eles falam, não assinaram o contrato, mentira, está lá o contrato assinado, está o pedido, está tudo, e eles vão enrolando, porque são incapazes de atender a demanda e de atender a população ou de fazer CAPEX para poder fornecer energia. Então, do biometano, vamos analisar como é que a gente vai fazer a entrega, se vai ser quantos de caminhões com tanque colocando nas garagens e quanto a gente vai utilizar da rede, que a Comgás já tem uma rede bem distribuída pela cidade. Só para a gente encerrar, eu queria só confirmar aqui uma informação. O senhor comentou então dos caminhões de coleta que já são movidos a esse combustível. Tem uma informação aqui de uma meta de 100 novos veículos até 2025. Embora tudo isso ainda esteja sendo estudado, essa meta existe. Que metas concretas a gente tem nesse sentido? São duas coisas. Nós vamos colocar agora, até o dia 10 de abril, 115 ônibus elétricos. A gente entrega mais 115 ônibus elétricos agora, semana que vem, no máximo na outra semana. Dos caminhões, a gente colocou no nosso contrato de renovação das empresas que eles são obrigados a substituir todos os caminhões de coleta de lixo, que são em torno de 500, por caminhões a biometano e que tem o biometano produzido lá no aterro de lixo. Então, no próprio aterro de lixo produz o biometano, né, que é um combustível verde, porque a gente está utilizando da nossa própria fonte
aterro do lixo a produção do biometano. Então, eles têm um calendário, se não me engano, é até 2027, para 27, para as duas concessionárias, a Loga e a Eco Urbis, as duas têm obrigação contratual de trocar 100% dos caminhões a diesel por biometano. Então, a gente vai ter um ganho, né, gigantesco ambiental só de tirar esses caminhões a diesel, colocando caminhões biometano. Aí dos ônibus, aí o volume é muito maior, são 13 mil ônibus, a gente está caminhando, né, e vai colocando elétrico. Hoje a gente tem ônibus elétricos parados, que não podem ser utilizados porque a Enel não liga a bendita tomadinha para carregar. Então a gente travou num problema de avanço com a questão ambiental por conta da irresponsabilidade da Enel. E que está aí o Ministério de Minas e Energia fazendo manobra para poder antecipar a renovação que vai ser 2020. Eles querem antecipar uma renovação para 30 anos de algo que aconteceria em 28. E é por isso que a gente está aqui, as prefeituras da região metropolitana, as 24 cidades que são atendidas pela Enel aqui na cidade, muito preocupado para que isso não aconteça, porque se uma empresa não consegue sequer ligar energia para ela vender, imagine o coitado do consumidor, né, que tem nessa cidade, que às vezes depende do serviço ruim que a Enel tem prestado. Indara. Prefeito, o Supremo está julgando agora se aceita a denúncia contra o Bolsonaro por conta da tentativa de golpe. Queria um comentário do senhor sobre isso, o que o senhor espera desse julgamento? Eu não sou advogado de defesa nem de acusação, Indara. Vamos esperar. O que eu tenho falado é que a gente espera, eu acho que você, acho que todos nós, que as pessoas que estão com essa responsabilidade de fazer um julgamento tão importante, né, possam ter ponderação, né, utilizar aquilo que tem de símbolo na justiça, que é o vedar os olhos não para não enxergar, vedar os olhos para poder ter uma decisão justa sem olhar a quem, de uma forma que seja feito a justiça sem perseguição ou sem fazer uma pena além do necessário, ou que não seja uma pena mais baixa do que o necessário, ou seja, que a justiça seja feita, né? O que a gente pode esperar é isso, que as pessoas tenham sensibilidade na responsabilidade que tem de definir a vida das pessoas e definir como é que a gente vai se comportar dentro do sistema democrático de direito que o nosso país, graças a Deus, vive, que por estarmos no sistema democrático de direito, que todos têm o direito a ter a sua defesa, a ter o contraditório, que possa ter uma decisão justa, é o que eu desejo. Maju. Sobre a tecnologia do híbrido, também seria uma descarbonização, que é diesel-gás. Vai ter também essa solução? Não vai ser utilizado diesel em hipótese alguma na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo optou, não vai ter. Diesel não. Maju, para Eu encerrar. queria que o senhor comentasse a decisão do ministro Flávio Dino em relação à troca da nome do guarda municipal para a polícia municipal em relação a Itacoaticetuba. E pode ter uma repercussão geral no tema. Eu queria um comentário do senhor. Olha, às vezes eu sou pego de surpresa com informações de vocês que eu não vi. Estou sabendo agora, vindo para cá, que o Granato me comentou. Falando por cima sem ter conhecimento, né? Acho que o STF definir isso também, não sei. Eu lamento, né? Eu acho que a gente tem aquela tese que eu volto a repetir. Se você tem polícia legislativa, se você tem polícia judiciária, se você tem polícia técnico-científica, você tem polícia penal, que cuida dos presídios, você tem... Por que não pode ter polícia municipal se a gente tem ações da nossa polícia municipal verdadeiramente de polícia? Prende traficante, prende estuprador, prende... Qual que é a lógica de você ter até polícia legislativa? O que faz uma polícia legislativa? O que faz uma polícia judiciária? Né? Tudo bem, tem que ser o nome, mas por que a polícia municipal não pode ter? Não sei, eu estou achando que isso já é marcação, eu não consigo entender o porquê disso, mas independente dessa questão, o que a gente vai continuar fazendo é tendo a nossa polícia municipal, mesmo que eles queiram dar outro nome, prendendo bandido, prendendo estuprador, prendendo traficante e trabalhando pela segurança da população. Ok, gente. Obrigada. Não, só mais uma pergunta ainda nessa questão da segurança. O senhor tem batido muito nessa tecla, tem investido muito nesse tema. Vai perguntar se eu sou candidato. Não. O senhor acredita que o que mais precisa ser feito para aumentar a sensação de segurança? Porque mesmo que os índices estejam diminuindo, na cidade a sensação de segurança não ajuda. O que é? É a justiça, é a polícia? Eu acho que essa agilidade que a justiça tem feito aí para poder julgar tantas coisas, né, elas podiam ter agilidade para poder trabalhar em conjunto com o legislativo para ampliar a questão da pena das pessoas, né? Essa questão que a gente sofre tanto com a audiência de custódia, né? Agora nós estamos com saidinha, tem mais de 1.000 pessoas que não voltaram, né? Tem que ter uma redução dessa saidinha. Nós precisamos ser implacável contra o crime.
eu defendo a questão da maioridade penal para 16 anos, eu defendo que a gente tenha penas maiores. Você já pensou se todo mundo que assalta tivesse a pena que teve a mulher que passou batom na estátua? A gente estava feito, a gente não ia ter crime. Porque se um cara que rouba alguém, que comete um latrocínio, que faz um assalto, que comete um roubo, tivesse a pena igual teve a moça lá do batom, né, talvez... A PEC da segurança, prefeito, o governo federal tenta propor diálogo com o Estado e também com os municípios. Tem avanços, né, tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu discordo. Quando você vai com a PEC da segurança, você coloca que a corregedoria precisa ser democratizada, que os órgãos têm que participar, as instituições, as associações. Aí, se você fica o tempo inteiro trabalhando para poder penalizar o policial, né, e a gente precisa fazer o contrário, nós temos que penalizar o bandido, né, valorizar o policial. Evidentemente, se ele cometer um erro, tem que ser rígido, a gente tem que ter uma corregedoria forte, mas já vem na PEC uma alteração da questão da... A corregedoria é o órgão interno. Quem vai ser corregedor lá da Polícia Militar são os órgãos que a Polícia Militar determinar na sua responsabilidade de atuação. Então, acho que é importante, mas esse ponto eu acho que não é bacana, porque você vai acabar deixando o policial mais com medo de trabalhar do que de correr atrás de bandido. O policial tem que estar, né, muito bem preparado, armado, para correr atrás de bandido, respeitando, evidentemente, todas as questões de direitos humanos, dar uma abordagem correta, né? Mas contra bandido, gente, tem que ser pau para cima. Isso a gente, e todos nós temos que ter. A gente fica toda hora falando de segurança e amenizando. Não tem que amenizar, né? Bandido tem que ser pau para cima, tem que ir para cima, tem que prender, tem que ficar na cadeia, tem que ter uma pena maior. Não pode ter essa mordomia, essa moleza. Eu fico vendo na rede social aí, preso usando o celular, preso com televisão. O cara tem que ir para lá e estar no chuveiro frio, sabe? Para poder falar o seguinte: o crime não compensa. Ele tem que ter essa sensação de que o crime não compensa. Ele tem que ter a sensação de que ele está indo praticar um crime, que ele vai encontrar a polícia municipal, vai encontrar a polícia militar, vai encontrar a rota, vai encontrar as pessoas da lei e do policiamento, que vai fazer o embate para ele tremer e não fazer. Porque senão, se a gente ficar assim, com essa sensação de impunidade, eu acho que a gente não vai conseguir melhorar. A gente vai trabalhar e não melhora. A gente tem que tirar essa sensação de impunidade, que aí a gente não vai ter pessoas querendo cometer crime, porque sabe, se cometer, vai pagar caro. Obrigado, gente. Obrigado, prefeito.